Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Wellington Santana e você está no canal da Comunidade Cristã Boas Novas. Hoje nós vamos iniciar a série O Sermão da Montanha. Nós já vimos que este é o sermão mais conhecido e falado em toda a história humana. Ele é o discurso mais repercutido e compartilhado de toda a história. Só que temos um problema, ele é o mais compartilhado e ele é o menos obedecido, né? É o menos aprofundado. E ele é de extrema importância, porque assim como Moisés pegou as leis, né, no monte, na montanha lá e trouxe ao povo, Jesus subiu ao monte também, para nos ensinar quais são os mandamentos do reino, certo? Então você que é cristão, você que entregou sua vida a Jesus Cristo, você que tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você já é filho de Deus, como nós vimos na série passada, e você é um cidadão do reino dos céus, ok? Então, como cidadão do reino dos céus, como nós devemos nos portar? O que devemos fazer? Então, nesse sermão da montanha é o que Jesus vai nos ensinar, beleza? No encontro de hoje, nesse estudo de hoje, nós vamos focar nas bem-aventuranças. Então, eu vou convidar você aí a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12, beleza? Então, nós vamos entender o que são as bem-aventuranças, né? Ou algumas traduções, Jesus vai chamar, ali vai estar escrito como feliz, né? Feliz aquele que, ou bem-aventurado aquele que, tá? Mas antes disso, né? Nós teremos uma série aí longa de uns 8 encontros, mas aí eu peço a sua inscrição, o seu like, né? Se abençoa a sua vida, esse conteúdo que nós estamos produzindo aqui, abençoa a sua vida. Nós pedimos que você compartilhe, dê um like e faça comentários, né? Nós estamos aqui numa live e nós queremos que vocês participem. Então, qualquer contribuição ou qualquer interação aqui, nós pedimos que você possa participar com a gente, ok? Beleza? Então, abra a sua Bíblia, eu sempre falo também, né? Já que é um estudo, abra o seu caderno, né? Tenha em mão aí, tenha à mão um caderno, tenha uma caneta, uma borracha, canetas coloridas aqui para você destacar algumas coisas. E é isso, hoje nós vamos fazendo essa dinâmica também de eu mostrar aqui a minha folhinha, né? E você pode copiar e colocar aí o que você achar que é legal para acrescentar. Também é muito interessante que você leia, né, por si só, esse texto e que o Espírito Santo também vai falar com você, assim como ele fala com a gente, ele vai falar com você também, né? E aí algumas coisas vão bater. Então é interessante que você leia, né? Cristão precisa ler a Bíblia, beleza? Então é isso aí. Sem mais delongas, vamos começar, beleza? Então, bem-aventuranças, o que seriam bem-aventuranças, certo? Então, bem-aventurança é mais do que feliz ou feliz, certo? Na tradução da palavra, seria feliz, certo? Feliz aquele que... Só que a gente tem que entender uma coisa, que essa felicidade não é uma felicidade de sentimento que eu vou sentir aqui na Terra. Porque vocês vão ver coisas aí que não são comportamentos de quem está feliz, né? Por exemplo, ele vai falar que felizes são aqueles que choram. Como é que você vai ser feliz chorando? Felizes aqueles que em meu nome serão perseguidos. Como é que você vai ser feliz e dar risada, ali, ficar, né, exultar de alegria sendo perseguido? Na verdade, essa felicidade é como o pai nos olha, entende? Então, como é que você olha para o seu filho quando você vê que ele aprendeu algo? Quando ele está crescendo e esses dias o meu filho, o Marcos, ele veio falar, papai, ó, aprendi a contar até 100. E eu vi o processo disso, né? Uma vez eu fiz até um vídeo, né? E ficou muito engraçado, porque ele do 70 pulava pro 89 e depois voltava pro 65. E aí ele consegue hoje contar do 1 ao 100, né? Pode não parecer muito uma coisa, mas para uma criança de 6 anos, e foi uma coisa que ele foi atrás. E nós como pais, né? Eu e a Jéssica, ficamos muito felizes quando ele desenvolve algo, certo? Então, é assim que o Pai nos vê. Quando nós estamos aqui, fazemos a vontade dele, ele fica feliz por nós, né? Ele se deleita nisso, certo? Então, por que você é mais que feliz? Porque o seu Pai está feliz junto com você, né? Você vai chorar, você vai ser caluniado, você, né?
é pobre de espírito, mas você está feliz em Deus, porque o Pai se deleita na sua felicidade, no que você está fazendo ali, beleza? Então, outra coisa aqui, né? As bem-aventuranças definem o caráter de Cristo. Então, tudo que nós fazemos aqui, todos os estudos que nós fazemos aqui, às quintas-feiras, os cultos de domingo, as escolas bíblicas dos jovens, crianças, adolescentes, qual que é o objetivo dela? Te trazer informação de Cristo? Não só isso, mas formar o caráter de Cristo em você. Então, Jesus estava dizendo ali, né, nesse sermão, como se parecer com ele. Como filhos de Deus agem, certo? Ele se colocava como filho de Deus, ele é o filho de Deus, certo? Ele é o primogênito de muitos irmãos. E ele estava ali explicando e falando para nós como ele se comporta em determinadas situações. E é assim que ele vai ensinar para a gente. Então, todas as bem-aventuranças, elas vão revelar o caráter de Cristo, vão definir o caráter de Cristo. E você vai ver que ao longo da sua trajetória, né, do seu nascimento até a sua crucificação, que ele não vivia de discurso, mas tudo que ele falava, ele agia, né? Ele não falava uma coisa e fazia outra, mas tudo que ele falava, ele cumpria, beleza? Bom, quantas são as bem-aventuranças? Então, são 8, né? São 8 qualidades encontradas, né? Nós vamos ver uma por uma, certo? Eu vou escrever aqui para você anotar aí, tá? Então, quais são? Humildade, né? Ou mansidão. Misericórdia. Pobre de espírito. Pura de coração, choram, têm fome, quase é o fone, fome e sede de justiça, são pacificadores, colocar do lado aqui, tá? E perseguidos. Então, para todas elas aqui, né? Você vai ter uma consequência, certo? Então, o que acontece com quem é humilde e manso? O que acontece com quem dispensa misericórdia? O que acontece com quem é pobre de espírito? Ele sempre vai dar uma consequência para isso, né? Uma consequência boa, certo? Uma recompensa para isso, beleza? E não adianta, assim, outra coisa que a gente tem que pensar. Ah, eu sou humilde, mas eu não sou misericordioso. Ah, mas eu sou puro de coração, mas eu não choro, né? Depois vocês vão entender esse choro, tá? Não é qualquer choro. Não é assistir um filme e chorar e você vai ser bem-aventurado, não é isso, tá? Eu tenho fome e sede de justiça, mas eu não sou pacificador. Não, é um conjunto de coisas, tá? Então, uma coisa que a gente tem que entender, você vai ouvir essa palavra hoje e você não vai ficar tentando ticar, eu consegui ser assim, eu consegui ser assim. Não, eu preciso melhorar isso. Não é sobre você, é sobre quem você já é. Então não é sobre o que você vai conseguir fazer, mas sim sobre quem você já é. Então nós todos aqui já sabemos que somos filhos de Deus e temos o Espírito Santo habitando em nós, beleza? Então você já tem isso. Agora só precisa pôr para fora, certo? O Espírito Santo tem que nos ajudar a colocar isso para fora, porque você já tem isso dentro de você. Tá? Por exemplo, quem assistiu Mowgli, o Menino Lobo, certo? Ele é uma criança que foi criada com lobos e ele tinha comportamento de lobo, certo? Ele uivava, ele comia lambendo, né, as coisas do chão, né? Agora tem até o filme, né? Tinha o desenho, agora tem o filme. Então ele se comportava como lobo porque ele foi criado com lobos. Mentiram para ele dizendo que ele era um lobo.
E aí depois ele, né, ao longo do filme, decorrer do filme, ele tem o contato com os humanos. E ele tinha a perna de humano, ele tinha a cabeça de humano, ele tinha corpo de humano. Certo? E aí quando ele vê como um humano se comporta, ele passa a tentar se comportar como um humano. Então, perceba que se o lobo que criou ele, né, tentasse ser humano, ele não conseguiria. Então, o Mowgli sempre foi humano, só que mentiram para ele dizendo que ele era lobo. Então, você já é filho de Deus, certo? Você já tem um pai, certo? E você já é cidadão do reino. O problema é que Satanás mente para nós o tempo inteiro. Qual que é o papel dele? Mentir pra gente. O papel dele é falar assim, ó, se você quer ser tal coisa, você precisa fazer isso, né? O que ele fala para Eva, né? Ah, se você quer ser como Deus, faça isso. O que ele fala para Jesus? Se você é o filho de Deus, né, transforma essas pedras em pães. Então, Satanás é boa. Satanás, ele sempre vai querer dizer algo assim, ó, para você ser assim, você precisa fazer isso, certo? E esse é o perigo da coisa. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade, e você acreditou nessa mentira a vida inteira, que eu tenho certeza, né? Isso é muito falado. Que é a seguinte coisa. Ó, para você ser alguém, você precisa estudar. Né? Às vezes você não é muito do estudo, tal. O que seu pai falar para você? Ah, você não vai ser ninguém na vida. Não, você já é alguém. Você não vai deixar de ser. Lembra do Mowgli? Né? Ninguém precisou ensinar ele a ser humano. Ele já é humano. Né? Ninguém precisou fazer cirurgia lá para que ele pudesse ficar em pé, né, como um ser humano. Ele conseguiu porque ele era humano. Só que mentiram para ele. O que Satanás faz em nós? Né? Qual que é a pior coisa que ele faz contra a gente? Às vezes a gente acha, ele tá matando, roubando, destruindo. Não, não, não. Satanás fica mentindo pra gente. Dizendo, ó, você quer ser filho de Deus? Então você tem que ir na igreja todos os domingos, senão você não é. Ah, você quer ser filho de Deus? Então você tem que fazer essas coisas, senão você não será filho de Deus. Né? Então ele fica jogando isso na gente, certo? Então, repetindo aqui, você já é filho de Deus. Portanto, você já tem essas 8 qualidades. Agora você precisa deixar o Espírito Santo convencer você. Você precisa deixar o Espírito Santo colocar isso para fora, tá? E é isso, tá? Então, para toda a qualidade encontrada na bem-aventurança, há uma consequência, beleza? E agora, a partir de agora, nós vamos ver uma por uma, beleza? Então, a primeira delas né? Eu vou ler o texto inteiro, né? Vamos ler o texto inteiro. Então, ó, certo dia, quando Jesus viu que as multidões se juntavam, subiu a encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniam ao redor. Qual é a diferença? Aí eu pergunto, né? Qual é a diferença entre multidão e discípulo? Certo? Nós já vimos isso aqui, certo? Então a multidão, né? Ele se aproxima para ver o que Jesus podia fazer por eles, né? Então, vou falar de novo. Assista a série The Chosen, você vai ver isso nitidamente. Então, a multidão se aproxima para ter algo em troca. Um milagre, uma cura, ou qualquer outra coisa, certo? Então, a expectativa de uma multidão é essa. O que Jesus pode fazer por mim? Então, ele pode me dar uma casa? Ele pode me dar um lar abençoado? Ele pode me dar um bom emprego? Ele pode me dar condições de estudar na faculdade? Né? Então, eu tô procurando Jesus para quê? Então, qual a expectativa eu ponho nele? Então, se eu penso naquilo que ele pode fazer por mim, logo eu sou multidão. Tá? E um discípulo age diferente, né? A expectativa de um discípulo é: o que eu posso fazer para ser igual a você? Tanto que quando Jesus morre, né? E aí eles são ativados pelo Espírito, Pedro, João e os discípulos começam a fazer aquilo que Jesus fazia, certo? Tanto que você vai ver lá numa passagem de Atos que Pedro vai até se comportar da mesma forma que Jesus, né? Quando ele vai ressuscitar uma mulher, aí ele pede para as pessoas saírem do quarto, assim como Jesus fez quando ele ressuscitou aquela menina, né? Ele fez igualzinho, então ele aprendeu com o mestre. Então, um discípulo aprende com o mestre, mas ele não fica guardando conhecimento. Um discípulo faz o que o mestre dele faz, certo? E Jesus disse mais ainda, que nós faríamos obras maiores e melhores. Então, você que é discípulo, aprende e está seguindo a Jesus não para ter coisas, mas para ser como ele é, beleza? Bom, vamos continuar. Então, o que aconteceu? Jesus estava ali ensinando os discípulos, e aí as multidões começaram a se chegar ali e se interessar pelo que ele estava falando, certo?
E aí no 2, ó, e ele começou a ensiná-los. Ensinou o quê? Versículo 3. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Tá vendo? Sempre tem uma consequência. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, ou os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegres, olha só, gente, as pessoas estão falando mal de você, e ele fala aqui, ó, alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma, e nós paramos por aqui, tá? Então, nós vamos falar agora sobre cada uma dessas bem-aventuranças, tá bom? Vamos lá, então. As 4 primeiras nós vamos ver, né? Então, as 4 primeiras que é pobreza de espírito, os que choram, os humildes e os que têm fome e sede de justiça. Essas 4, né, qualidades, essas 4 bem-aventuranças têm a ver com o seu caráter espiritual, você e Deus, certo? Então vamos começar com a primeira, certo? Primeira bem-aventurança. Pobres de espírito. O que é um pobre de espírito? Então as pessoas às vezes acham que é uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, pessoa, né? E essa palavra errada, humilde, para pobreza também está errada, né? Mas as pessoas acham que é uma pessoa pobre. Só uma pessoa pobre? Ah, então tem que ser pobre, então Deus, né, não gosta de riqueza, não permita que eu seja rico, então se eu for rico, eu tenho que vender os meus bens para que eu seja um discípulo de Jesus? Não é isso, tá? Deus não é contra isso. A gente tem que entender o que é um pobre de espírito. É quando eu entendo que eu não tenho nada a oferecer para Deus. Quando eu entendo que Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que eu não preciso, que não existe nada que eu possa oferecer para Ele. Aí você vai falar assim para mim, Wellington, mas como assim oferecer coisas para Deus? Sim, quando você faz o seguinte promessa, né, ou votos, né? Eu já fiz esses votos. Deus, se eu ler a Bíblia inteira, o Senhor me dá condições de pagar minha faculdade? Deus, se eu for em todos os cultos e não faltar nenhum, o Senhor pode trazer cura para minha avó? Deus, se eu fizer tal coisa, o Senhor me dá tal coisa? Se eu ganhar na loteria, Jesus, se eu ganhar na loteria, ó, eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar as missões, eu vou mandar missionário para a África. Tá vendo só? Então é uma barganha, é como se eu tivesse algo que Deus não tivesse. Entende? Então o que um pobre de espírito entende? Que ele não tem nada para oferecer para Deus, que nós somos pobre, cego e nu, né? Nós somos miseráveis. E se nós só somos algo é porque Deus teve misericórdia de nós e o Espírito Santo dele habita em nós. Então um pobre de espírito, ele não tem o que oferecer para Deus e ele se coloca nessa condição de dependência. Então ele é dependente. Dependente de Deus. Outra coisa, aquele que é pobre de espírito, quando olha para Deus, ele encontra satisfação nele. Eu vou dar um exemplo aqui, para o pessoal mais jovem aí que joga um videogame, certo? Quando você tinha um Super Nintendo, e ele era o mais top da época, aí passou o tempo, veio o PlayStation 1. Quando você jogava o PlayStation 1, você conseguia voltar lá e jogar o Super Nintendo? Provavelmente não. Né, jogava um futebol, por exemplo, né, agora eu vou entregar a minha idade, né, um International Superstar Soccer lá do Super Nintendo, e depois você jogava um Winning Eleven lá do Play 1. Você não tinha nem voltar, você olhava lá aqueles bonecos quadrados e falava, não, o outro é muito melhor. Aí vinha o PlayStation 2, aí você jogava o Winning Eleven do PlayStation 2. Aí você comparava com o do 1, dava até um desânimo, e assim por diante. O que eu quero dizer? Quando você encontrar o que é melhor, aquilo que você achava que era bom, não é mais.
Vocês estão entendendo? Então, quando a gente encontra Cristo, Ele é a nossa satisfação. Então, não há nada na sua tela, não há mulher pelada na sua tela, que seja mais bela que Jesus. Não há dinheiro, não há conta bancária que seja melhor que a presença de Deus, entende? Então, quando nós encontramos satisfação nele, a gente olha para o resto e fala, não, o resto não tem mais sentido, porque eu encontrei, ele é tudo, né? Eu encontrei a satisfação total em Jesus. Então, nada do que eu olhar, nada do que eu fizer será melhor que Jesus, ok? Então é isso. Então, lembra lá do videogame, certo? Quando você jogava, você achava que era bom. Quando você via que era o melhor, jogava o melhor, você não conseguia mais jogar aquele que você achava que era bom. Então, você encontrou um tesouro, né? Jesus vai falar sobre isso. Você encontrou um tesouro, o maior tesouro que você podia achar. Então, nada mais nos satisfaz, a não ser esse tesouro chamado Jesus, beleza? Então, um pobre de espírito, ele é dependente de Deus. Ele se satisfaz no Senhor, beleza? Bom, isso é o inverso do mundo, né? Porque o mundo, ele nas propagandas dos filmes, ele falou que, olha, né, se satisfaça, né? Hakuna Matata, é lindo viver, né? Viva sem problemas, esqueça o resto, né? E você vai ver que esse pensamento fez um leão acreditar que ele não era leão mais, né? Para quem assistiu, olha só nas referências da Disney, hoje o diretor vai ficar feliz. Para quem assistiu o Rei Leão, né? Esse pensamento, né, fez com que um leão achasse que ele não era mais leão. Um leão comia inseto. Um leão que, em vez de caçar, ficava cantando musiquinha, certo? Então, gente, olha só. Então, esse pensamento, né, de que nós temos que correr atrás da nossa felicidade, enfim, né, ele vai te levar, né? Lembra que Satanás faz, né? Que você tem que fazer algo para ter algo, para ser alguém. Você já é, beleza? Então, se eu já sou, significa que eu sou dependente daquele que me fez novo, beleza? Então, nós somos dependentes de Cristo e só nos satisfazemos dele. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados são os que choram. Quando eu comecei a namorar a Jéssica, ela era muito chorona, certo? Eu falava, Jéssica, para de chorar, para de chorar. Ela sempre falava esse versículo para mim, Werton, bem-aventurados são os que choram. Mas a Jéssica chorava, né, em qualquer filme que a gente assistia, a Jéssica chorava por tudo. Então, muitas pessoas, claro que ela falava brincando, né? Mas muitas pessoas acreditam nisso, né? Que se você chorar por qualquer coisa, você será bem-aventurado, e não é isso, certo? Os que choram são aqueles que choram pelas causas de Deus. Bem-aventurados são aqueles que choram por aquilo que Deus se entristece. Então a gente olha para o mundo hoje em dia, gente, inversão de valores. Esses dias eu estava assistindo um desenho lá, né? Chama Caiu. Pais, tomem cuidado, esse desenho era bom, não é mais, certo? Nos meus tempos de cultura, eu assistia quando era criança também. Você assistia esse aí também, Gustavo? Assistia esse aí, Roberto? Não, né? Mas, enfim, tempos de cultura, naquele tempo era bom. Só que esse desenho continua, tipo Simpsons, sabe? Que não tem fim. E os episódios mais recentes, esses dias o Marcos estava assistindo e... terrível, certo? Então, a gente olha para um negócio desse e a gente chora, porque estão tentando denegrir as crianças, certo? Fome, guerras, pessoas que estão em situações de pobreza, pessoas em situações de risco. Esses dias eu estava trabalhando e o YouTube mandou, sugeriu um vídeo para mim de uma carreta, acho que ela desprendeu do caminhão, e ela voltou e matou 7 pessoas num carro. E tinham crianças, tal, e eu fiquei até mal esse dia, né? Isso me chocou bastante. Eu não assisti nem a matéria inteira, só vi a cena e vi 7 pessoas mortas, né? E a gente se coloca no lugar dessas pessoas, né? Então, é muito triste, são coisas tristes, certo? Realmente, certo? Então, eu não choro por aquilo que me faz, por exemplo, quando eu quero algo e eu não consigo, ou algo me frustra e eu tô chorando, né? Porque aquilo que eu queria eu não consegui. Não, quando nós somos bem-aventurados quando nós choramos, né? Por aquilo que Deus
está chorando também, certo? E aí ele diz assim, né, ó, e assim, os que choram são aqueles que se recusam a rir daquilo que, né, faz Deus chorar. Então, com certeza tem coisas que entristecem a Deus, e nós, como filhos dele, temos que nos entristecer junto dele, certo? Em respeito a isso, em relação a isso. E aí o que acontece? Naqueles que choram, terão quem? Um consolador ao lado deles, né? Porque os que choram serão consolados, olha só. Então, aqueles que choram pelas causas do Pai terão um consolador ao seu lado, consolando, tá? 3. Os mansos, ou humildes, né? Só escreveu o de cima que eu não escrevi, tá, gente? Então, os que choram por aquilo que entristece o Pai. Certo? Bom, manso e humilde. Então, às vezes você tem aquela... E hoje em dia, essa palavra manso, certo? Ela até é falada de uma forma pejorativa. Manso é como se fosse aquele que não tem reação a nada, né? Manso é aquele que fica com aquela postura de passividade, e não é isso, certo? O que é um manso? O que é uma pessoa mansa, gente? Uma pessoa mansa é aquela que abre mão dos seus direitos, certo? Então, um manso, ele abre mão do seu direito. Ah, Wellington, mas isso é ser trouxa. Não, isso é ser discípulo. Lembra que nós dissemos que esse é o discurso mais conhecido, mas ao menos obedecido? Porque se a gente... Nós somos criados nesse mundo, né, nesse sistema. Toda vez que eu falar a palavra mundo, é igual sistema. Nós somos criados num sistema em que nós temos que lutar pelos nossos direitos. Nós somos criados num sistema em que pisou no seu pé, você pisa de volta. E isso tinha na lei também, né? Olho por olho, dente por dente e tal. Mas o manso, ele abre mão do seu direito. Então, você tá no trânsito, e esse é o meu... tô falando porque esse é o meu problema. Então, sempre tem aqueles espertalhões que querem ultrapassar pela direita, certo? Então, para aquelas pessoas que não dirigem ou não, né, não tiraram a habilitação, é proibido você ultrapassar alguém pela direita. Se você quer ultrapassar alguém, você precisa ir para a faixa da esquerda e ultrapassar. Então, o que esses caras fazem é proibido? É. Aí você vai falar para mim, mas o Wellington, você tem que deixar passar? Então, pelo que Jesus está dizendo aqui, nós temos que abrir mão. É um direito meu estar ali e não deixar ele passar, porque ele está errado. Mas, graças a Deus, né, o Espírito Santo a cada dia vem nos transformando. E hoje em dia eu até aceno, falo, passa, entra. Né? Então, abrir mão do seu direito. Você está na fila do mercado, vem um cara e furou a fila. Você fica, nossa, que folgado, nossa, que folgado. Nossa, que folgado. Isso seria o normal, gente. Você chamar alguém e falar, ó, tira o cara da fila, gerente do mercado, ó, tira o cara da fila, que eu tô aqui, o cara entrou. Isso seria uma atitude normal. Todo mundo espera isso. Mas percebe que quando você tem uma atitude do reino, você vai chocar. Percebe que se você... e você pode como é que se diz? Reagir assim para mostrar que você viu que o cara entrou, né? Que a pessoa entrou na fila, que tá fazendo coisa errada. Mas você não vai acusar. Então, não, entra aí então. Você tá com pressa, pode entrar e tal. E a pessoa não vai esperar isso. Né? Então, no reino é tudo invertido. Olha só, no reino de Deus é invertido. Então, no reino nós abrimos mão do nosso direito. Certo? Jesus fez isso por nós? Ele abriu mão do direito de ser, né? De estar lá com o Pai. Ele abriu mão disso para estar conosco, para morrer por nós na cruz. Ele abriu mão. Gente, ele foi feito, né? Maldito por nós. Ele carregou sobre si todas as nossas dores, todos os pecados. Ele não pecou, ele não merecia. Ele morreu a nossa morte. Então, tá vendo? Jesus, o que ele fala, ele faz, né? Ele não vive de discurso, de coisas bonitas, certo? Vamos lá aqui, deixa eu só voltar aqui que saiu do ponto, peraí. Então, ó,
O que acontecerão com os humildes ou os mansos? A Bíblia diz que eles herdarão a terra. Então, no nosso sistema, como é que é? Uma pessoa mansa consegue conquistar lugares? Não. No nosso sistema, como é que funciona? Se você quer conquistar, você tem que ser forte, né? A lei da sobrevivência, a lei do mais forte, né? Então, nós entramos e conquistamos pela força. Mas Jesus está dizendo que isso é o contrário. No reino, o manso, aquele que abre mão do direito, ele herdará a terra. Amém? Então, aquele que abrir mão dos seus direitos, aquele que for humilde, ou seja, aquilo que ele tem, ele dá para o outro, né? Ele oferece ao outro, ele herdará a terra sem força, sem poder, né? A palavra de Deus diz, nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não por força, nem por poder, mas quem for manso, ele herdará a vida eterna, beleza? Bom, 4 agora, né? 4 são aqueles que têm fome e sede de justiça. Quem são essas pessoas, né, que têm fome e sede de justiça, certo? Então, se a gente for ver no sistema, né, no mundo, as pessoas buscam bens, certo? No mundo, as pessoas querem ser bem-sucedidas para conquistar coisas, certo? Mas um discípulo, ele busca o reino, certo? Busca a justiça de Deus, né? Jesus fala, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E ele vai falar, isso também faz parte do sermão, né? Um pouquinho mais para frente, certo? Ele vai voltar a dizer esse tópico. Então, o que ele está dizendo aqui, gente? O que é a justiça de Deus? Então, nós temos 3 tipos de justiça aqui, tá? Nós temos a justiça legal. O que é a justiça legal? Justificação. Então lembra, nós falamos isso na identidade, quem não lembrar pode voltar nos vídeos anteriores, tá? Playlist anterior, identidade em Cristo. Vamos lá. O que é justificação? Né? Jesus, o Cordeiro, um homem que... Lembra, o pecado entrou no mundo por um homem, certo? Adão. E por causa dele, toda a humanidade foi, né, corrompida, correto? Só que por causa de um homem, que foi Jesus, e não pecou, ele morreu a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, depois de Adão, todos nós vamos morrer, né? Porque ele pecou. Só que Jesus, né, ele nos justificou. Por quê? Porque ele morreu sem pecado. Então ele não merecia a morte, porque o salário do pecado é a morte. Se ele não tinha pecado, ele merecia morrer? Não. Então ele levou sobre si, né? Então o que acontece? Jesus nos justificou, porque ele morreu a nossa morte. Tem até uma música que diz, né? Morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, certo? Então nós somos justificados por Jesus, certo? Então, eu tenho que ter fome dessa justiça. Falar, não, ó, o Senhor pagou um alto preço por mim, certo? Ele pagou um alto preço por mim. Só que não foi só por mim. Ele pagou um alto preço pelo Roberto, ele pagou um alto preço pelo Gustavo e pelos demais. Então, eu preciso dizer isso para alguém, certo? Bom, então, a justiça moral. Gente, o que é uma justiça moral? É viver em retidão. Esses dias eu estava conversando na escola, né, e a pauta foi jeitinho brasileiro. Então, o que é o jeitinho brasileiro? É querer levar vantagem nas coisas. É querer fazer o gato, é querer fazer algo que vai me beneficiar acima de tudo. Entende? Então, quando a gente vive em retidão, qual que é a retidão de Deus? É quando a gente vive da maneira correta. Quando a gente vive da maneira em que que nós não estamos infringindo regras, certo? Ah, mas eu só passei aquele farol vermelho porque ali não sei o quê. Você tá errado, certo? Isso é moralismo mesmo. Mas você não faz isso para ser salvo. Você faz isso porque você é diferente. Você não faz parte desse mundo. A gente tem que entender que um discípulo, ele se porta diferente das pessoas que estão vivendo nesse sistema. E é essa diferença que vai chocar. Essa diferença que vai, né, fazer com que as pessoas olhem e falem, nossa, ele fez uma coisa que eu não esperava.
né? Ele é diferente porque ele fez algo que eu não esperava, certo? Bom, e por último, né? A justiça social. Então, gente, quando a gente fala sobre justiça, então, por exemplo, um pai que estuprou a filha. Muitas vezes você vai ver na televisão, você vai ligar lá, aí vai estar lá o Datena falando, mas é o bandido, tem que procurar, tem que pegar a cadeia e não sei o quê, certo? Então, você assistir esses programas, eles vão focar onde? Em quem sofreu ou em quem fez? 99% eles vão ficar ali detonando o cara que fez a ação errada, cobrando, exigindo justiça contra aquela pessoa. Claro, tem que ter, gente, o cara fez um mal, certo? Por exemplo, os Nardoni lá, jogaram a mina pela janela, né? Teve aquela pressão contra eles, mas quem será que se preocupou com a mãe dessa menina? Entende? Quando alguém sofre um abuso, as pessoas estão focadas na justiça contra o abusador ou estão focadas em proteger aquela criança que sofreu abuso? Porque a vida daquela criança foi manchada, foi maculada. Então, quem tem a justiça de Deus, ela vai o quê? Priorizar a vítima, certo? Prioriza a vítima. Mas não vai ficar naquilo de, coitadinho, né? Acabou com uma vida, que dó. Não, o que nós podemos fazer para amenizar essa perda? O que nós podemos fazer para amenizar tais problemas, certo? Por exemplo, uma mãe que cuida de um filho fez uma cirurgia. Todo mundo está orando pelo filho, mas quantos estão pensando na mãe também? Entende? Não que isso tenha a ver com justiça, eu só fiz um paralelo, mas que pessoas sofrem ao redor. E assim, quem é discípulo de Cristo, o Espírito Santo vai dar esse olhar aguçado para você ver além das coisas, entende? Então é isso, quem tem fome e sede de justiça é que não quer só a punição para quem fez o mal, mas ele quer o quê? Ele quer reparar o mal, né, que a vítima sofreu, tá? Então, é isso, tá? E aí a Bíblia diz que serão satisfeitos, né? A consequência aqui serão satisfeitos, a recompensa, na verdade, serão satisfeitos, tá? Então, é isso. Do 5 aí em diante, eles vão falar aqui, ó, as 4 primeiras aventuranças revelam a progressão espiritual, né? Relacionamento, atitudes com Deus, certo? Então, eu tô tendo atitudes, por exemplo, ó, eu tenho pobreza de espírito, então o que acontece? Eu tenho dependência de Deus, certo? Eu choro pelas coisas de Deus, certo? Eu abro a mão dos meus direitos para que Deus se alegre nisso. Eu tenho fome e sede de justiça porque é o que Deus, né? Então, eu estou ali porque Deus quer isso. A justiça de Deus é essa, então eu estou junto dele, correto? Correto. As outras 5, gente, eles vão revelar, né? As outras 5 não, desculpa, são 8, né? Então foram 4, agora mais 4. As próximas 4 revelam as nossas atitudes com o próximo, tá? Então agora é a influência do cristão. Vou colocar em outra cor aqui. Influência do cristão. Certo? Ixi, cadê? Não vai funcionar? Aqui. Então vamos lá. 5ª. Os misericordiosos, tá? Misericordiosos. Gente, a palavra misericórdia, certo? Tem a ver com miséria, certo? Então, quando eu sou misericordioso, quando eu me entristeço pela miséria do outro, certo? Uma pessoa misericordiosa, ela se entristece pela miséria do outro. Então, eu mostro misericórdia quando eu olho para a pessoa, né? Jesus, por exemplo, Deus teve misericórdia de nós, ele tem o tempo inteiro, nós não merecemos, mas ele olha para nós e fala, eles são totalmente dependentes de mim.
né? Eles pecaram, continuaram pecando, mas ele dispensa sobre nós misericórdia. Ele falou, ó, aquele que dispensar misericórdia alcançará mais misericórdia, certo? Então são misericordiosos aquele que abre mão da vingança, né? Então lembra da lei olho por olho, dente por dente, né? Se alguém arrancar um olho teu, você arranca o olho do outro, fica tudo certo. Então o misericordioso abre mão da vingança. Certo? Ele não vai ter essa sede de querer se pagar, né, o mal com o mal. Então, mais para frente, Jesus vai falar o quê? Oferece a outra face. Jesus vai falar assim, ó, aquele que te bater, oferece a outra face. Não é pra você falar assim, ah, você bateu aqui, nem doeu, ó, bate na outra. Não, não é isso que Jesus está falando. Mas alguém bater em você, oferece outra face. O que seria oferecer a outra face? Você perdoar ao ponto de você se machucar novamente. Entende? Então o Roberto fez algo, me entristeceu muito, e ele me bateu, certo? Não literalmente, mas com a atitude que ele fez. E aí, se eu tenho misericórdia do Roberto, eu entendo. Falo, não, ele é pecador como eu sou pecador. Deus ama o Roberto da mesma forma que me ama. Então eu preciso acreditar nisso, certo? E aí eu me coloco numa vulnerabilidade de novo, sabe? Como se eu posso ser enganado de novo, né? Ele tá ali e tal, eu posso ser enganado de novo, ele pode me machucar de novo, pode. Porque eu me coloquei nessa situação. Então quem é misericordioso se coloca nessa vulnerabilidade, oferece outra face. Mas isso tem limite, por quê? Jesus fala assim, aquele te bater no rosto, oferece a outra face. Quantas faces tem um rosto? 2. Então você apanhou uma. Beleza, se colocou vulnerável. Você apanhou outra, se afasta, certo? Senão ele teria dado outra parte do corpo, né? Que ele quebrou um dedo, oferece outro. Tem 20 dedos para quebrar. Ele falou face, certo? Então é isso, é se colocar numa situação de vulnerabilidade, beleza? Então, é isso. Próximo, certo? E aí, qual que é, né? Então, aquele que é misericordioso receberá misericórdia, né? E nós recebemos misericórdia de Deus todos os dias. 6. Puros de coração. O que é uma pessoa pura de coração? Jesus estava fazendo uma alusão mesmo para os judeus. Aqueles que estão fazendo a leitura diária, né, pelaquela Bíblia 365, enfim, nós passamos há pouco tempo sobre o livro de Levítico, e ali vai colocar muitas leis e muitos rituais de purificação. Então os judeus, eles tinham bacias, eles tinham várias coisas para se purificar, tá? Então a mulher quando perdia um bebê, ou quando ela saía dos dias de menstruação, ou enfim, quando você tocava alguma coisa morta, você tinha alguns rituais para se purificar, tá? Só que acontece, os judeus, né, lá nos tempos de Jesus, eles seguiam ainda esses ritos. Mas qual o problema? Esse rito só era externo. Então ele ia lá, se lavava, fazia um ritual de purificação, mas o coração dele continuava da mesma forma. Então um puro de coração, gente, ele é sincero. Um puro de coração, ele não tem hipocrisia. Vou falar algo que acontece corriqueiramente, né? E eu passei muito por isso. Dia de ceia. Fica perdão, já amanhece domingo pedindo perdão. Ah, eu fazia tal coisa e porque é ceia eu não vou fazer. Né? Então, eu passo o farol vermelho todo dia, mas hoje é ceia, hoje eu não vou passar. Entende? Então, isso não é verdadeiro. Né? Isso é só algo externo, é casca. Então Jesus está falando assim, aquele que é puro de coração, ele é sincero. Ele não fica só falando, então o dia de ceia eu vou usar terno e gravata e paletó, porque nesse dia eu estou mais santo. Gente, nada contra, você pode usar o que você quiser, viu? Relaxa. Né? Ou eu tenho que usar para parecer para os outros que eu sou cristão. Tem que usar um coquinho na cabeça, as mulheres, né? Não raspar o bigode para mostrar que é cristã,
Não, isso tudo é casca. Jesus está dizendo o quê? Que nós temos que ser puros de coração, ou seja, nós temos que ser sinceros, nós temos que chegar a Deus como nós somos. Expor a Ele e as pessoas precisam ver quem nós somos de verdade. Eu não posso ser uma pessoa aqui com vocês e na minha casa ser outra pessoa e na onde eu trabalho ser outra pessoa. Não somos agentes secretos. Nós temos que ser a mesma pessoa, temos que ser integrais. Nós temos que ser a mesma pessoa em todas as situações, em todos os lugares. Beleza? Então, um puro de coração, né? Outra coisa que um puro de coração não faz, né? Não faz nada para ter algo em troca, entende? Ou para parecer coisas. Então é isso, puro de coração. O que acontece com quem é puro de coração? Deixa eu olhar aqui o versículo. Feliz os que são bem-aventurados, os que são puros de coração, né? Você que é cristão, você recebeu um coração, né? Recebeu um novo coração do Pai, coração regenerado, né? Nós cantamos isso também. Recebemos um coração igual dele. E quem tem o coração bom, como de Deus, e puro, verá a Deus. Tá aqui, ó, verão a Deus. Então, aquelas pessoas que são puras de coração, elas conseguem ver a revelação de Deus em todas as circunstâncias, certo? Então, o carro quebrou, é uma coisa ruim? É, mas você consegue ver o agir de Deus ali. Aconteceu uma chuva que inundou um monte de lugar, você consegue ver a revelação de Deus ali. Nas coisas boas também, você sai e vê um céu limpo, lindo, e você vê a revelação de Deus e o cuidado que Ele fez, né? Ele criou tudo para nós, entende? Então, quem é puro de coração, enxerga Deus em todas as coisas, beleza? Consegue ver a revelação e o agir de Deus em todas as coisas, tá? 9 não, é o versículo 9, mas qualidade 7. Bem-aventurança 7, são os pacificadores, Gente, quem é cristão promove paz, né? Então, ambiente de trabalho, muitas vezes, são ambientes tóxicos. E muitas vezes nós não estamos promovendo paz. Quando alguém vem falar mal do chefe, você fala, ninguém merece esse cara. Esse cara é o capeta. Tomara que caia um raio na cabeça dele. Tomara que aconteça alguma coisa para ele não vir hoje, né? Você tá trabalhando e de repente ele aparece, certo? Quando ele não vai, todo mundo fica feliz. Gente, presta atenção. Nós somos pacificadores. Nós não estamos aqui para comungar fofoca. Nós não estamos aqui para compartilhar comentários. Ah, mas é só um comentário, né? E aquele comentário tóxico. Nossa, você viu o Roberto? Roberto, depois que começou a fazer tal coisa, trabalhar na Disney, o cara não fala mais com ninguém, o cara é mó mala, né? Nossa, você viu o Gustavo, meu? O Gustavo é mó dodóizinho, ele topou o dedo na geladeira e aí agora tá com o pé enfaixado, como ele é mole, né? Então, são comentários ácidos. Quem é cristão não faz comentário ácido, quem é filho de Deus não faz isso. Nós promovemos paz. Gente, a gente viu uma cena triste lá no começo do ano, né? As pessoas entrando, invadindo lá o Congresso com a Bíblia na mão e profetizando e orando lá dentro. Isso não é pacificador, gente. Ele invadiu. Como é que eu vou promover paz invadindo coisas? Uma coisa não bate com a outra, entende? Então o que a gente tem que entender, nós somos pacificadores, certo? E quem é pacificador acontece o quê? Pois serão chamados filhos de Deus. Então Jesus veio promover paz, né? Em meio à guerra, as pessoas queriam pegar ele, matar ele, e você não viu falar, agora nós vamos aqui, porque nós não somos, né? Eu sou filho de Deus, né? Eu sou Deus encarnado, eu não vou ficar de boa, o cara tá falando um monte de coisa aqui. Eu vou aqui, vamos preparar lanças, né? Vamos preparar armas, certo? Pra gente ir contra esse povo. Você nunca viu Jesus falar para os discípulos dele, o cara fez isso, faz de volta. Briguem por seus direitos, né? Vá lá, faça uma manifestação e quebra tudo. Jesus nunca disse isso. Nunca disse isso. Ele fala, promovam paz. Promovam paz. O que é promover paz? Não reage quando é ofendido. Então, alguém te ofendeu. E por que a gente não reage? Porque, eu me coloco numa situação. Lembra do pobre de espírito?
Então a gente se coloca numa situação de pecador e sabe, não, o Gustavo tá falando mal de mim, só que, mal sabe ele que eu sou pior do que aquilo que ele tá falando. Nós somos piores, gente. A Bíblia nos coloca aí como pecadores, né? Como pessoas que estavam andando em trevas, entende? Então, se a pessoa tá falando mal de você, com certeza, ela não sabe tudo sobre você, porque você provavelmente não, você é pior do que aquilo que ela está falando. Então nós não nos ofendemos, né? Nós promovemos reconciliação. Você não fica jogando mais gasolina no fogo, certo? Quem que é um pacificador? É aquele que promove reconciliação. Então, o Roberto tá brigado com o Gustavo. Aí qual que é o meu trabalho? Eu não vou colocar os dois de frente de novo na hora, porque vai dar treta, certo? Ligo pro Gustavo, o Roberto não é assim, talvez ele tenha falado alguma coisa, você não... pegou no dia mal, cara, vamos né, relevar, tal. Aí ligo pro Roberto, o Gustavo também não é assim, você, né, ele exagerou um pouco, mas dá para levar, e aí você promove aquele encontro para que as pessoas se reconciliem. Então o pacificador vai fazer isso, ele não vai falando, olha... Você viu lá? Você tá certo, hein? Roberto tá mala mesmo. Aí eu chego nele, você tá certo, hein, Roberto? O Gustavo ninguém merece. O cara relapso, o cara não sei o quê. Entende? Então, um pacificador promove a reconciliação. E, gente, quem promoveu a maior reconciliação? Jesus. Ele morreu para nos reconciliar com o Pai. Certo? Então, nós... seremos chamados filhos de Deus. Olha só, Jesus era o filho de Deus, ele promoveu reconciliação. Toda vez que eu promovo reconciliação, toda vez que eu não reajo quando eu sou ofendido, eu sou reconhecido como filho de Deus. Beleza? Bom, último. Não coloquei aqui, né? Reconciliadores. Certo? Reconciliadores. Beleza? 8. Serão perseguidos. Mais pra cá, né? Perseguidos. Certo? Aqueles que forem perseguidos. Eu vou ler lá em cima, lá de novo. Diz assim o texto, né? Felizes os perseguidos por causa da justiça. Não é perseguido por qualquer coisa, tá? Você postou uma coisa lá na internet, todo mundo tá te cancelando. Não é isso. Mas aquele que for perseguido por causa da justiça, pois o reino de Deus lhe pertence. Tá? Essa é a recompensa, tá? Daquele que for perseguido, terá o reino de Deus. Né? Serão pertencentes ao reino de Deus. Aqueles que forem perseguidos pelo nome dele. Tá? Ele diz assim, alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu, né? Então, e lembrem-se que os profetas lá atrás, né, eles foram perseguidos. Então, a gente lembra que, Paulo foi perseguido, perdeu a cabeça. Pedro foi perseguido, foi crucificado de ponta cabeça. Se a gente for olhar para esses caras, parecem que eles não tiveram sucesso, porque eles morreram, né, daquela forma. Mas nós olhamos para eles e dizemos, nós podemos ser como eles foram. Nós podemos sim, né? Paulo apanhava sem motivo, né? Porque estava pregando a palavra de Deus, era preso. Pedro e os outros discípulos que foram mortos à espada, certo? Então eles morreram lá e nós somos bem-aventurados. Então, quando alguém disser assim, né? Graças a Deus aqui no Brasil nós não temos perseguição assim de morte, né? Talvez alguém pegue no pé ali na rede social, alguma coisa, um debate, certo? Mas nós estamos ali, se alguém falou mal de você porque você está fazendo a justiça de Deus, você é bem-aventurado, se alegra nisso, né? Que eu acho que Paulo falava assim, tomava aquela chibatada e falava assim, objetivo alcançado, hein? Porque se houve um choque, percebam que, gente, todas as vezes que um filho de Deus ali, ele agiu com essas atitudes, ele chocou, ele mudou a atmosfera do lugar. Ele entrou e a atmosfera não ficou como era antes, mas quando ele entrou, tudo mudou. Ele chocou de tal forma que alguém quis tirar ele de lá, né? Jesus vai acontecer isso numa cidade que ele vai entrar
e ele vai curar, ele não consegue curar ninguém, né? Acho que ele só cura os dois endemoniados de Genezaré, e aí ele lança os espíritos malignos ali na manada de porcos, né? E a cidade expulsa Jesus, entende? Então, olha só, até Jesus foi expulso depois, né? A multidão mesmo crucifica Jesus, mandando, né, soltar Barrabás e crucificar Jesus. Então, todos aqueles que forem malditos ou mal falados ou perseguidos pelo evangelho por causa do reino, nós seremos bem-aventurados. Então fica feliz, não fica triste. Oh, meu Deus, estão falando mal de mim, eu tô aqui fazendo vídeo na internet e alguém tá falando mal de mim, estão tecendo comentários aqui embaixo e falando mal da gente. Glória a Deus por isso, porque nós seremos bem-aventurados e, né, já lhe pertencerão o reino dos céus, beleza? Então, tem pessoas que você vai procurar paz e elas não vão querer paz com você, certo? E tudo bem, tá na mão dela, você fez a sua parte, né? Outra coisa, nós abrimos mão desse conforto. O que nós estamos buscando, né? Que nós mais falamos, que eu ouvi a vida inteira, né? Buscar um lugar de sombra e água fresca. Quem não quer isso? Mas um cristão não busca sombra e água fresca. O cristão busca sarna para se coçar, porque ele vai entrar nos lugares, vai mudar realidades, entendeu? E nós não temos medo, né? O cristão não tem que ser medo de ser caluniado. Então, como nós já falamos em cima, quer caluniar? Calunia. Eu sou pior do que você está falando, então não tem problema, certo? Então, para finalizar, como que nós reagimos, né? Como reagimos às perseguições? Nós podemos reagir de algumas formas, certo? Daqui, eu vou dizer algumas formas que não são de um discípulo, tá? A primeira delas, coloquei outra cor. A primeira delas, certo? Como crianças. Gente, o que uma criança faz quando ela é caluniada? O que acontece com ela? Elas ficam emburradas. Deus, eu estava fazendo a sua obra, Deus. Aí falaram mal de mim lá, ó, tô me cancelando da internet. Eu fui falar do senhor lá do emprego. Olha o que aconteceu comigo, ninguém merece, Deus. Então, um comportamento infantil faz você ficar o quê? Emburrado, choroso, reclamão, certo? 2. Um comportamento, né, de um corajoso, que também não é isso, certo? Então, um corajoso suporta, né, a calúnia e sorri. Então, tô com o peito aberto aqui, fala o que você quiser, tô nem aí, certo? Eu vou sorrir, não importa o que você está falando aí, não tô nem aí, certo? 3. Um masoquista. O que o masoquista faz? O masoquista, ele sente prazer em sofrer, certo? E 4, o que faz um discípulo, né? Eles se regozijam, por quê? Porque receberão recompensa. Então, gente, o sofrimento é o sinal da autenticidade que você é um discípulo. E outra coisa que o discípulo, por que ele se regozija? Porque ele sabe que Jesus está com ele. Gente, o que acontece quando Estevão é apedrejado em Atos? Ele é o primeiro mártir, foi o primeiro a morrer pelo evangelho. O que acontece com ele? Quando ele está ali, né? O cara vem, joga aquela pedrona, você já fica lá meio que desfalecido, o pessoal começa a jogar um monte de pedra. E, gente, não é pedrinha não, viu? É bloco mesmo, para machucar, para ferir e matar. A Bíblia diz que abriu o céu e Estevão viu Jesus. Ou seja, quem estava com ele na morte dele? Lembra que a gente falou? Eu sou pobre de espírito. Ele me satisfaz. Então, Jesus estará com você na perseguição o tempo todo. O tempo todo. Então, não precisa empurrar, não precisa sentir prazer e não precisa sair de peito aberto achando que você é o corajoso. Não. Você se alegra porque sabe que Jesus está ao seu lado e estará sempre. E eis que estarei. Aqueles que, né, obedecem ao ID, aí diz assim em Mateus 28, e eis que estarei com vocês todos os dias. Isso é uma promessa para aqueles que buscam o reino de Deus. Beleza?
Então, é isso. Para finalizar, escrevam essa frase aqui, ó. Os filhos de Deus são diferentes aos comportamentos deste mundo. Ó a palavrinha choque. Sempre haverá um choque, porque quando você é filho de Deus, como nós falamos, nós mudamos atmosferas. Quando nós somos filhos de Deus e obedecemos aquilo que o Senhor tem para nós, quando essas bem-aventuranças, né, quando nós temos essas qualidades de um filho de Deus, muda tudo, gente. Não fica pedra sobre pedra. Sempre haverá um choque, sempre haverá um embate. Agora, uma coisa para você refletir. Se você trabalha, se você pega trem, se você vai para a faculdade, se você, né, socializa em outros lugares e nunca aconteceu esse choque, você precisa rever alguma coisa. Talvez você esteja se comportando como uma pessoa deste mundo e não comportando como alguém do reino de Deus. Beleza? Bom, gente, você é diferente? Então, é isso. Nós ficamos por aqui. Essa é a primeira dessa série. Então, lembrando, nós não estamos aqui para ser moralistas, para que você mude comportamentos, mas nós estamos aqui para que você entenda que você já é filho de Deus e que este comportamento já faz parte do novo coração que você recebeu. O que você tem que fazer agora? Orar ao Espírito Santo para que ele te ajude a colocar isso para fora todos os dias, beleza? E a ação, né, a chamada para ação dessa semana é exatamente isso. Ore ao Senhor e peça para que o Espírito Santo de Deus te ajude a colocar estes comportamentos de filho de Deus para fora, que você possa mudar possa mudar os lugares onde você estiver pisando, beleza? É isso. Galera, mais uma vez eu peço para vocês, se esse conteúdo abençoou, né? Essa é só a primeira de muitas, né? Se esse conteúdo te abençoou, curte, compartilha e comenta, beleza? Quanto mais você comentar, mais ajuda, mais o YouTube vai divulgar esse conteúdo para as pessoas, beleza? Nós ficamos por aqui e até o próximo estudo. Nós vamos falar sobre sal da terra e luz do mundo. Então, aguardamos vocês aí, beleza? Um abraço, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.